chega, irmão, a questão é se a pessoa tiver chamada. Agora, quando não tem chamada, aí diz, eu vim para cá, não tive o preparo. Não, você tem 4, 5 meses para se preparar, para você desenvolver. Coloca aí na tela, 2 Coríntios 3, 5. Olha o que diz a Bíblia. Se não me foge a memória, eu acredito que é. Coloca aí. Não que sejamos capazes por nós mesmos, de reivindicar coisa alguma como nossa. Leiam vocês essa última frase aí bem forte. Como é que diz? Veja que ele começa dizendo que não tem capacidade. Ele não tem. Não é que nós tenhamos capacidade. Irmãos, há uma coisa que, quando eu fiz filosofia, que eu lia Nietzsche, que ele falava da águia, falava do leão, ele falava desses animais poderosos para ilustrar com o homem, eu achava vantagem naquilo ali. Só que o Nietzsche tinha raiva de crente, porque ele dizia que o crente tinha uma ideia de humildade, de fraqueza, e no mundo dele não cabia essa ideia. Lá fora você tem que ser leão, você tem que ser águia, você tem que ser forte. Aí eu fui observar, olhando para a Bíblia, todos os homens que Deus chamou se apresentaram como fracos. Moisés, no capítulo 3, diz assim: eu não posso ir porque eu não sei falar. Aí Deus disse: agora você está preparado, eu vou falar na tua boca. Jeremias diz lá no capítulo 1: eu não passo de uma criança, eu não posso ir. Deus disse: é para você ir. E o maior missionário que ganhou uma cidade todinha para Deus era o missionário mais medroso do mundo. Como era o nome dele? Vocês sabem. Como era o nome dele? Falem bem forte. Agora, como é que Jonas vai pregar com medo? Por que Deus deixou o livro de Jonas um missionário pessimista, um missionário sem amor? Porque vocês podem observar que Jonas não tinha amor. Ele queria que todo mundo morresse. E quando Deus manifestou misericórdia, ele disse: por isso que eu não queria vir para cá, porque eu sei que tu és misericordioso. Mas sabe por que Deus deixou o livro de Jonas? Eu li um autor que ele dizia o seguinte: Deus deixou o livro de Jonas na Bíblia para mostrar que quem faz a obra, quem usa é Deus. Ainda que o missionário seja falho, seja fraco, seja sem poder, mas a nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus. Você não vai encontrar um homem na Bíblia dizendo que era capaz, os que foram fazer missões. Você não vai encontrar nenhum. O apóstolo São Paulo, ele disse no capítulo 12, 9 de 2 Coríntios: a minha graça, Deus disse para ele, a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. E ele, Paulo, diz assim: eu trabalhei mais que todos. Ele volta atrás: eu não, a graça de Deus. Agora imagine, o apóstolo São Pedro, ele disse lá em Atos 3, olhe para nós não temos nada, mas é no nome de Jesus que este homem acabou de andar. Quando você vai para Atos 14, Paulo pregando lá em Icônio, ele diz: vocês pensam que nós somos deuses? Não, nós não temos nada, nós não somos deuses. Era assim os homens de Deus. Sabe quando é que você não vai fazer a obra de Deus? Quando você se acha grande, quando você se acha importante, quando você se acha merecedor. Vocês podem observar, todo crente que anda dizendo: olha, não me dão chance, eu não tenho oportunidade nessa igreja, ele nunca vai fazer a obra. Porque quem tem chamado de Deus, prega aqui, prega na prisão, prega na rua, prega na praça, prega em todos os lugares. E ele não faz nada para ninguém ver, ele faz porque ele ama a Deus. Então, eu tenho essa ideia. Às vezes, outra coisa que eu também tenho na minha mente: a minha vida, irmãos, é de comunhão com Deus. Eu vivo o tempo todo buscando a Deus. Aí, quando eu sinto algo, eu já entendo que é Deus falando ali comigo. Fala aquilo ali, faz aquilo ali. E se a pessoa tiver a chamada e o desejo, Deus abençoa, irmãos. Por isso que eu estava dizendo aqui, a nossa capacidade vem de onde? De Deus. Paulo diz: não que sejamos capazes de alguma coisa. E só para vocês terem uma ideia, andar com Paulo e andar com Barnabé não é sinal de que você está preparado. Porque a Bíblia diz que um homem andava com Paulo e Barnabé e voltou atrás. Como era o nome dele?
João Marcos. Então, veja bem, olha o discipulado que o Barnabé não deu para Marcos, e ele também viu Paulo, mas quando há muitas teorias, alguns dizem que ele adoeceu e voltou, outros dizem que ele sentiu medo diante das circunstâncias. O certo é que Paulo não queria mais ele no projeto. Depois de 30 anos, Paulo diz assim: me traz Marcos, porque ele é útil. Tem uma coisa também em Marcos, mesmo Barnabé, Paulo abandonando, Paulo não querendo, mas ele viu que o rapaz tinha chamada, porque depois ele se dedicou, porque a questão não é fracassar. Tem irmão que fracassa uma vez, aí ele culpa todo mundo, culpa a igreja, culpa o sistema, culpa tudo, e ele fica se lastimando, é porque não tem chance. Se você errou, mas você volta e quer mudança, amanhã Paulo vai dizer: eu errei, traz Marcos, porque eu vejo que ele é útil para o ministério. Então a nossa capacidade vem de Deus.